Oi, gente, boa noite. Boa noite, gente. Bem-vindos. Como é que vocês estão? Estão conseguindo me ouvir? Como é que tá? Bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo, Deise, Ale, Patrícia. Grande professora de hipopressivos. E aí, gente, como é que vocês estão? Me fala. Grace, vocês estão me ouvindo bem? Me fala, ai que bom, olha quanta gente já chegando. Como é que vocês estão ouvindo? Valeu, Pati, Ale. Então, daqui a pouco a gente vai estar chamando aqui o Muso Marlon. Como é que tá vocês? E aí me conta, você já conhece hipopressivos? Vão falando aí comigo. Quero saber se vocês estão escutando bem. Bem-vinda, Dani Verli. Vamos estar juntinhos essa noite aqui, falando com o professor Marlon. Oi, Marlon, vamos lá. Deixa eu chamar ele aqui. Ei, Rodrigo, vamos conhecer os hipopressivos hoje. Tô chamando o Marlon aqui. Vai saber mais. Vai saber mais, Ale. Oi! Oi! Coisa Que boa! saudade Só que eu tô de assim pra você, estar junto com criatura! esse homem. Quanta saudade que eu Eu tô fui dessa atrás dele, pessoa. pessoal. Fui atrás dele para ele vir fazer live aqui com a gente. Foi, realmente, eu confesso que eu fui fisgado por Maria Lima. Coisa linda. O Marlon foi meu professor de hipopressivo. O curso, quando eu fiz, foi com o professor Marlon. Não precisa de falar datas, foi recente, tá? Foi uma coisa muito recente Meu e muso! não vamos dar detalhes, que isso foi lá atrás, não. Vou contar tudo. Pra Carioca gente não se não. aguenta. Não, 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 não. A gente tá em pandemia, a gente tem que ser feliz, tem que esconder algumas coisas. Não dá. Mas aí, o professor Marlon, o nosso querido Marlon, ele tá atualizadíssimo, gente. Trazendo Sou. uma formação aí fresquinha pela avó. É, ele é maravilhoso mesmo. Oi, Lu, tudo bom? Ah, Grace, um abraço enorme. A Grace foi minha aluna do curso de hipopressivo. Ai, que Lembro de qual turma, show! mas ela já é da turma dos hipopressivos UOL. Sim, a Patrícia falou que isso eu já fiz há muito tempo com a Maria. Imagino quanto tempo ela fez. Cala a boca, É, garota. é uma coisa meio atrás. Tamo juntos aí. Marlon, me conta tudo, vai. Bom, Primeiramente, tem vamos te gente aí contar. que nunca ouviu falar do hipopressivo. Ah, não, gente, olha só. Primeiramente, eu vou pedir o seguinte: manda o aviãozinho aí embaixo, tá? Pode Chama o mandar, pessoal todo. que vai Chama o ser pessoal todo sucesso. aqui. Pra gente, para eles compreenderem como o hipopressivo é importante não só para estética, gente, para coluna. Eu fui fazer o curso com o Marlon na época. Não sei se o Uhum. Marlon lembra, Lembro, e por no causa dos Rio. meus problemas de coluna. Lembro, lembro, lembro. Você foi da minha primeira turma, na verdade. Mas, ô Marília, Que acho que a gente não pode ficar bacana. falando data das coisas, não, tá? E que privilégio Fizemos um depois ter dia e podido pronto, conhecer o acabou. Marlon pessoalmente, trabalhado com ele. Trabalhamos juntos, né, Marlon? Trabalhamos juntos. Aí o que que aconteceu? Primeiramente, eu quero te agradecer. Deixa eu tirar, olha só, pessoal, daqui a pouco a gente se fala. Anotem as dúvidas aí que eu vou tirar as letrinhas só para o rosto do Marlon aparecer. Deixa eu ver como é que faz isso, Marlon. Você consegue fazer daí? Aqui se tem. Não. Que eu não sei. Porque mudaram isso aqui. Não tá igual na nossa Mudaram, época, não. era. Clica duas vezes na minha cara. Ué. Gente, vocês sabem como que faz para tirar essas letrinhas? Só um Só o anfitrião, é anfitrião só consegue vocês. desabilitar. A Elaine, ela sabe tudo de live.
Só que eu não tô sabendo aonde que é. Peraí, ó. Sair não é aqui. Dois Poxa, toques em mim não dá não, né? você não tem pedido, não. 2 toques não desabilita. Peraí, já vi aqui, galera. Pronto. Tcharam. Me fala. Conta tudo. Primeiro, Bom, explica um pouco para o pessoal que não conhece o que é a ginástica hipopressiva. tá. Primeiramente, essa técnica da ginástica hipopressiva é uma técnica, vamos dizer assim, antiga, tá? Ela é milenar, segundo alguns especialistas, quando a gente pensa em treinamentos hipopressivos voltado para a prática de yoga, com uma finalidade básica de promover uma liberação intestinal, estimular o peristaltismo e estimular a eliminação de fezes. Os praticantes mesmo da yoga, yoga raiz, eles costumavam e costumam, porque algumas pessoas ainda praticam esse tipo de yoga, eles costumam fazer essa técnica no período matinal, bem assim, acordou, já começa com exercício progressivo, para isso estimular a limpeza intestinal. Porém, por volta ali dos anos 80, bem especificamente 82, um fisioterapeuta belga chamado Calfrier começou a desenvolver os exercícios hipopressivos com uma finalidade dele conseguir trabalhar questões voltadas para pós-parto, questão voltada para gestante, questão voltadas para tratamento de incontinências urinárias. Qual foi a ideia inicial de Calfrier? Calfrier, quando ele começou com os treinamentos hipopressivos, Lina, ele teve a ideia de, bom, vamos fazer uma ginástica, vamos criar uma ginástica, deixa eu buscar aí uma ginástica que eu consiga trabalhar o fortalecimento de parede abdominal sem que sofresse ali um desgaste de musculatura, principalmente pélvica, né? Então acontecia muito no treinamento funcional e o treinamento mais comum que a gente tem, de treinamento de exercícios abdominais, a gente acaba tendo um problema ali instalado com a associação entre pressão intraabdominal e assoalho pélvico. Isso tem uma correlação totalmente direta, tá? Uma vez que exercícios de abdominais, fortalecimento abdominal, acaba gerando uma hipertrofia na parede abdominal e essa hipertrofia ela tende a aumentar a pressão intraabdominal. Peraí, então eu vou te parar um pouquinho, porque esse homem é uma biblioteca, gente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar ele, Ok. senão ele vai, Você tá e vendo que eu tô vou até falando, pontuar aqui. eu Olha que começo legal, a olha que live assim. interessante, né? Você começa a falar, Marlon, da questão da primeira coisa que você falou é interessante, intestinal, a questão de colocar o intestino para funcionar. O Uhum, quanto isso é importante para quem tem prisão de ventre, né? Que sofre com uhum. essa situação. E quando a gente pensa em intestino, a gente que começa a estudar dor, a gente vê o quanto o intestino ele é mediador de substâncias, né? Como a serotonina. A Várias. 80% da serotonina não vem É direto do absorvida no. cérebro, vem do intestino. E quando a gente está enfesado, cheio de fezes, o nome já diz que a gente fica mal-humorado, aborrecido, chateado, né? Isso tem a ver também com a má produção e absorção de serotonina. Então, quando você coloca esse intestino para funcionar e você fica livre, olha como você tem aí também, né, a produção de serotonina como e efeitos anti-inflamatórios para o nosso corpo, né? Uhum. Aí você fala dessa questão do fortalecimento do abdômen sem magoar o períneo, Sim. não E é aí a isso? ideia foi essa, né? Depois houveram mais estudos e ele foi gerando ali uma ideia e essa ideia acabou se tornando uma técnica. Várias escolas trabalham com os exercícios hipopressivos, tá? Nós temos várias que atuam, inclusive, no Brasil. Isso é Tem os importante hipopressivos, ressaltar, né? tem os hipopressivos GOL, tem a LPF, tem o método do próprio Calfrier, tem Janaína Cintas também que fala da metodologia hipopressiva dela, tem o Jorge que fala do HTF. Então, tem várias linhas de escolas que trabalham a técnica hipopressiva, tá? Cada escola acaba tomando uma essência de trabalho do que acredita e essa essência ela tende a ser passada para cada escola e assim por diante. Eu costumo dizer o seguinte, que para trabalhar hipopressivos, né,
Você precisa de muito estudo, Marilena. Muito, muito, muito. Primeiro que é uma coisa que nós não estamos acostumados a lidar. Por quê? Porque nós vamos mexer com parede abdominal, só que a gente só sabe fortalecer abdômen. A gente não sabe muito dessa ideia, né? A maioria dos profissionais que eu estou na linha direta dando curso, me falam, existem muitas correlações de parede abdominal que nós não temos costumes, né? Não se falam, por exemplo, numa aula de graduação e nem de pós-graduação sobre interações diafragmática com víscera, né? Você tem que ter uma formação em osteopatia para conseguir transmitir isso de certa forma. Nós não temos costume, por exemplo, de toda a vivência voltada para a questão visceral, né? Onde que está o estômago? Ele fica dentro do peritônio, ele fica fora do peritônio, onde que ele está localizado? Porque se a gente for para pensar, existe uma organização muito perfeita dentro da parede abdominal. Tá Uhum. todo mundo no seu devido lugar, encaixado Intestino, bonitinho. Você fígado, pode dar tudo. cambalhota, você pode fazer o que você quiser, que ninguém sai do lugar, né? E essa parede, ela não tem fixação a não ser lá na lombar, né? Porque a única Olha só. estrutura óssea que tem dentro do abdômen só está lá atrás. Então existe toda uma faixa, que a gente costuma chamar esse curso de faixa abdominal, e essa faixa abdominal, ela se prende de linha alba até vértebra, se eu for pensar nesse plano. E essa Por mesma faixa fáscia, né? abdominal, sim, essa mesma faixa abdominal, ela se prende de diafragma, de caixa torácica de base, até pubis, pelve, sacro, cóccix, que é onde tem a maioria das inserções de assoalho pélvico. Então, a faixa abdominal, ela não é transverso do abdômen. Faixa abdominal é exatamente a interação, a resposta fisiológica de biomecânica que o transverso, reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo, né, gera nessa parede associado com a resposta diafragmática e resposta de assoalho pélvico. Porque ali tem uma interação muito perfeita. Então, faixa abdominal não é os músculos do core, como muita gente acha Não que é é. só a reta abdominal, né? Como você Não. acha. E algumas pessoas costumam dizer, a faixa abdominal são os músculos do powerhouse, são músculos do core. Nada a ver. A faixa abdominal, ela é uma interação e não músculos específicos, tá? É a interação entre essas três estruturas. E elas são Bacana. totalmente dependentes de movimentos diafragmáticos. E aí a gente começa a entrar dentro de pressão intraabdominal, que é o que a gente mais tem como associações de uma técnica hipopressiva, é mexer com pressão E que, intraabdominal. por sinal, todas as vísceras têm as suas movimentações, né? Que não, como você falou, elas ficam quietinhas ali, mas elas têm um movimento, né? E o Totalmente diafragma, ele dependente do ajuda diafragma. nisso, né? Sim. É totalmente dependente do diafragma. Se o diafragma paralisar, o movimento visceral ele não acontece. Porque precisa de existir uma diferença pressórica dentro da parede abdominal para que as vísceras façam seu movimento. Toda Uhum. víscera precisa fazer o seu movimento. Por que ela precisa fazer isso? Porque ela precisa fazer o dreno dela mesma, né? Precisa de entrar arterialmente sangue. Precisa de sair arterialmente também sangue, né? Um rico em oxigênio, outro mais rico em gás carbônico. Mas para acontecer essa troca, precisa de movimentação, né? Então, toda víscera tende a depender totalmente do diafragma. Precisa dele para gerar pressão, para gerar diferença pressórica e isso acontecer o movimento visceral, tanto de peristaltismo quanto de próprias vísceras mesmo, de outras E vísceras. quando a gente fala de pressão intraabdominal, o que isso quer dizer e por que que o método trata isso? Por que que é importante? Tá, se a gente for pensar basicamente física, voltar lá na física, pressão é força sobre área. Então, uma vez que eu tenho diferenças na área, eu vou ter uma diferença na pressão. Uma vez Uhum. que, se eu reduzir a área, eu subo a pressão. Então, a pressão intraabdominal é basicamente isso pela física. Se eu for pensar na parte fisiológica mesmo, abdominalmente falando, eu vou dizer para você o seguinte: Lina, a pressão intraabdominal é basicamente a interação que eu tenho entre parede e quem está lá dentro. Então, dentro da parede abdominal, está cheio de vísceras. Algumas vísceras são sólidas, como o fígado, como o rim, como o baço. Algumas outras vísceras são ocas, como o próprio tubo digestório inteiro, né? A gente só tem
basicamente vísceras ocas, com exceção do fígado e pâncreas, que fazem parte do tubo do sistema digestório, embora são glândulas, né? São órgãos em si também, mas eles são ocos, desculpa, sólidos, mas eles fazem parte do sistema digestório. Então, o que acontece ali? Toda a interação que eu tiver, tanto de órgão que é sólido, tanto de órgão que é oco, ou de parede, isso afeta diretamente na pressão intraabdominal. Então, se a gente for pensar em pressão, eu tenho que pensar o seguinte: o que faz isso diminuir, por exemplo, o lúmen? Né? Para eu ter aqui um lúmen, aqui dentro está cheio de vísceras, para eu perder lúmen ou diminuir aqui, ou então alguém empurrar alguém e eu perder área dentro da parede abdominal, eu vou ter uma diferença de pressão. É muito importante o profissional do movimento entender que nós precisamos de aumento de pressão intraabdominal durante o dia a dia. Todas as vezes que você faz uma inspiração, o seu diafragma desce para gerar um aumento pressórico, abdominalmente falando, e isso é fisiológico. Eu preciso de aumentar a pressão quando eu vou fazer cocô, quando eu vou vomitar, xixi, na hora do Vai parto. pegar alguma coisa no chão para proteger Para a pegar coluna, alguma coisa no a gente chão, não para faz aumentar isso. o tom da voz. Tudo isso a gente precisa de ter uma pressão intraabdominal aumentada. Só que a pressão, assim como a arterial, né, que é vinculada a 120 por 80 milímetros de mercúrio, nós também temos uma um padrão, né, de pressão intraabdominal, que gira em torno entre 5 e 7 milímetros de mercúrio. Tá? Então precisa ter entre 5 e 7. O problema, que é onde nós do treinamento progressivo entra, é exatamente se você tiver um aumento dessa pressão intraabdominal de uma forma crônica. Né? Se houver o seu repouso, você não está mantendo entre 5 e 7. Você mantém talvez entre 6 e 8, né? Entre 6,5 e 8,5, 9. Então aí a gente tem uma hipertensão de abdominais, né? De pressão intraabdominal, ela está elevada. A forma mais fidedigna da gente ter um valor exato de pressão intraabdominal seria através de uma manometria intravesical. Então, o que a gente faz? Introduz uma cânula com um manômetro na ponta e essa cânula percorre a uretra e vai lá na bexiga. Então, a melhor forma de eu mensurar a pressão é quem está lá dentro. Então, o caminho mais fácil que eu tenho para chegar no órgão que está lá dentro é via uretra. Então, isso precisa de uma internação. O paciente é feito isso a nível hospitalar. Ele vai para o hospital, interna, porque eles têm que fazer 3 mensurações. E essas 3 mensurações precisam ter intervalo entre 4 a 6 horas de cada uma. Não se pode mensurar uma vez e falar, sua pressão é de tanto. Sim. Não. Eles fazem 3 mensurações diárias, com intervalo entre 4 a 6 horas de uma para outra, e buscam uma média dessas 3 mensurações. E aí você tem um achado de quanto que você tem de pressão intraabdominal. Porém, né, na nossa prática clínica, a gente acaba não pedindo, e é dificílimo a gente pedir um paciente para assim, ir para o hospital, assim, causar uma internação nele, para fazer uma mensuração, para saber quanto que você tem de pressão intraabdominal. Né? Isso é difícil para nós. Só que nós temos indícios que você possa ter um aumento de pressão intraabdominal. Indícios vários, Lina. Eu vou ter indícios, por exemplo, de constipação intestinal. Né? Uma vez que seu intestino está parado... Exato. Uma forma que seu intestino está parado é sinal que ali tem uma pressão tão grande que dá uma dificuldade para esse diafragma descer. Então, quando ele não desce, ele acaba não estimulando o peristaltismo. E aí você vai ter, por exemplo, essa víscera mais parada, com menos mobilidade, com menos motilidade. E isso vai gerar aí uma resposta de constipação intestinal. Só que eu costumo dizer o seguinte, não brinque com pressão. Para algum canto, pressão sai. Tá? Então, quem tem um aumento de pressão intraabdominal, se eu for pensar em parede, ela vai ter basicamente, Lina, os pontos mais comuns dela sofrer escape. Normalmente são superiores, inferiores e antero-posterior.
Laterais, elas quase não geram resposta para a parede abdominal. O que quer dizer isso? Se eu tiver, por exemplo, escapes de pressão intraabdominal, esse escape é superior, eu estou falando de toda a parte que se liga, que se conecta ao diafragma, que gera uma resposta em cima de pressão intraabdominal, né? Nós sabemos, por exemplo, que o diafragma ele tem vários furos que vão conectar e vão permitir passagem de estruturas em si, de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Mas 3 importantes furos nesse diafragma me dá uma ideia muito grande de pressão intraabdominal no que diz respeito à escape superior, né? Nós vamos ter, por exemplo, nesse diafragma 3 importantes furos, um é o forame da veia cava inferior, né? O outro são 2 hiatos, um hiato esofágico e um hiato aórtico, né? Como o próprio nome, a própria nomenclatura diz, Lina, hiato é um buraco que foi formado por parte muscular. Forame não foi um buraco formado por parte muscular, né? Então, eu tenho uma resposta muito importante muscular nesses 2 hiatos, no hiato esofágico e no hiato aórtico. Uma vez que uma resposta muito grande de pressão intraabdominal, quem paga muito é o hiato aórtico. Desculpa, quem paga muito é o hiato esofágico. Então, se você tem uma válvula de escape superior, Lina, você vai sentir aquela sensação de ficar rotando o dia inteiro, né? Refluxo. Você pode ter o refluxo gastroesofágico, que é muito comum, né, no paciente que tem um aumento de pressão intraabdominal com escape superior. Nós podemos ter, por exemplo, aquela sensação de até empazinamento, tá? Isso vem muito numa questão também estomacal. A gente pode ter a própria hérnia de hiato, né? A hérnia de hiato é basicamente, herniar quer dizer sair do lugar. Então, o estômago projeta uma bolsa no sentido esofágico. Então, a hérnia de hiato ela é basicamente uma bolsa estomacal que foi para o lugar do esôfago, né? Então, vai ter um calombo, uma dilatação ali do esôfago, que é, na verdade, do estômago, e isso vai gerar um comprometimento ali para o paciente, né? Se eu tiver, por exemplo, escapes inferiores, aí eu vou sentir essa sensação de constipação, eu posso ter hemorroidas, eu posso ter prolapso retal, fissuras anais, né? Essa sensação de ficar peidando o dia inteiro, de muita flatulência, né? Até Essa é uma diminuição de situação. circulação dos membros inferiores, Até diminuição de circulação, exato, de né? retorno venoso. Isso dá muito também, para nós hipopressivos, Lina, pela parte superior, tá? Porque pela parte superior é onde a gente tem a parte diafragmática e toda a cadeia linfática do seu corpo, ela passa por cima do diafragma. É como se sua linfa precisasse de subir e aquela coisa, né? Tem uma hora que a gente precisa descansar. Então a linfa sobe, quando ela encontra o diafragma, ela descansa pelaquela rede de musculatura ali, diafragmática, e aí depois ela volta a subir de novo para a parte de tronco para cima. Então a gente costuma dizer que é a parte onde a linfa descansa, né? Então isso pode gerar exatamente edemas inferiores, como você está relatando aqui, por uma questão de falta de retorno venoso vinda da veia cava, somado com problemas intestinais, né? Por quê? Porque se o diafragma não desce, a maioria do retorno venoso, né, obviamente, inferior da veia cava, é quem está abaixo do diafragma, né? Se você tem problema ali, né, então toda aquela veia que a gente tem dos sistemas ali abaixo do diafragma, veia porta-hepática, as veias intestinais, tudo isso vai gerar um problema ali voltado para a parte de dreno, né? Então isso vai gerar uma resposta muito importante. Se eu pensar, por exemplo, Lina, em escapes anteriores, aí eu posso ter hérnia de umbigo, por exemplo, as hérnias inguinais, né, que vai ter uma correlação muito importante, a própria diástase, que é, na Onde verdade, uma tiver válvula de mais escape. enfraquecido, aquela pressão intraabdominal ela vai entrar ali. Vai Se ser um for para prato cheio cima, para para ela. baixo, para frente ou até E para se for pensar trás. em posterior, as hérnias discais, né? E as lombalgias também. Porque existem vários artigos mostrando uma correlação direta entre pacientes com lombalgia e aumento de pressão intraabdominal. Então, lombalgia, muitas das vezes, ela está associada à pressão.
né? A própria Intraabdominal. pressão traz uma ativação no sistema nervoso central muscular Sim. muito grande, né? Até quando eu penso em dor, né, Lina? Se eu pensar numa dor lombar, a dor lombar ela alimenta a pressão intraabdominal, né? Fica Quando eu se tenho dor, eu retroalimentando. sim, eu seguro a minha parede abdominal porque eu quero tentar gerar alguma resposta de conforto, de bloqueio de movimento, na verdade, né? E aí vem uma resposta muito legal quando a gente vai estudar hipopressivo, exatamente isso. A sensação de diminuir a sua mobilidade, ela vem exatamente quando você trabalha a contração da parede abdominal. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em alguns pacientes, alguns profissionais que a gente está pensando, às vezes, com exercícios de pilates, a própria contração abdominal, ela vai gerar para a parede abdominal e para a coluna uma resposta de pouca mobilidade articular e não de liberdade de movimento. E aí a gente tem que pensar o seguinte, o Joseph foi muito visionário, né? A gente fala de pilates hoje com um cara que morreu em 67. Então, dentro dessa visão dele, Lina, a gente tem uma parte muito importante que é que eu fico pensando muito nisso. O Joseph, ele era um cara que, com certeza, ele queria permitir movimento. Você ter sensação de liberdade, porque o Uhum. Pilates, ele é isso. Então, é uma intriga, né, que eu estou aqui causando de você tentar começar a desconstruir essa questão de contração de parede abdominal. Porque a contração ela vai limitar o movimento. Por quê? Porque quando você tem uma dor lombar, você contrai essa parede para te proteger, mas é proteger para não Você te está falando mover. dessa intriga? Eu vou ter uma live com a nossa amiga Luciana Casimiro, sobre contrair ou não o reto abdominal. Uhum. Porque é o que você está falando. As coisas a gente vai evoluindo, descobrindo, tendo Claro, mais claro. artigo científico, né? Tendo mais pesquisa até dentro da bioengenharia. E Uhum. eu penso que se ele tivesse aqui hoje em dia, ele ia estar querendo modificar, ele ia estar querendo evoluir o método. Com Claro, todo claro, respeito, claro. eu acho que a gente tem que ter o clássico, Aham, amo, mas a gente tem que equilibrar, aham. né? E até o próprio Eu- método abdominal hipopressivo é uma forma de equilibrar também, né? Se claro. você E faz eu um acho que clássico mais pesado, algo mais pesado, você fazer o abdominal hipopressivo para eu mobilizar. sempre falo isso em curso, Lina, que não tem certo e errado, tem o que você Não. acredita, né? Então eu tô aqui para mostrar a minha experiência com os exercícios hipopressivos, com atendimento clínico, E com nenhum pilates, se método é for. para tudo. Sim, sim, sim. É igual remédio, né? Não existe o remédio que você toma para gastrite, sei lá, ele não serve para dor de cabeça. São São coisas complementares, né? diferentes, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, ó, quer trabalhar com hipopressivo? Faz o nosso curso dentro da VOL, vai fazer curso nas outras escolas. É igual Pilates, gente. Quanto Sim, mais formação vocês fizerem, melhor é o atendimento de vocês, as mais visões. respaldo você vai ter. E o que é muito bacana, eu sou muito indicada por osteopatas. Os Aham, osteopatas da cidade, queridos amigos, eles falam: ah, procura a fisiocora, a Maria Lina, para fazer um pouco de hipopressivo, para começar a mobilizar uhum, víscera, uhum, né? Mobilizar diafragma, trabalhar diafragma, porque é uma forma ativa da gente trabalhar todo esse contexto abdominal que a gente não consegue nas outras áreas, né? A gente não consegue aham, numa musculação, numa natação, a gente vai estar limitado, dentro do próprio RPG, dentro do próprio Pilates, uhum, uhum. né? Ainda mais nesse contexto de viver sentado que a gente vive também. E é uma Pessoal do coisa muito CrossFit, legal que tem muito essa porque questão do aumento da pressão intraabdominal, né? Fala um é, pouquinho disso pra gente. acaba trabalhando muito essa cadeia, essas alavancas flexoras. E também, né, como eu falei com você, que a pressão intraabdominal é a interação entre parede e quem está lá dentro, a hipertrofia de parede abdominal, ela vai acabar gerando um aumento de pressão dentro do abdômen, né? Se eu tinha um lumen desse tamanho, agora eu estou engrossando a parede, eu vou perdendo a área lá dentro. E uma vez que eu perco a área, eu acabo aumentando a pressão, E né? o peso que a pessoa pega, né? Também, De né, já musculação e segura. que você tem que o teu sistema nervoso faz com que o aumento da pressão intraabdominal aconteça para você suportar aquele peso, né? Fazendo É, isso o tempo todo constantemente,
E aí esses pacientes Só vai. podem ter aumento da pressão intraabdominal, Sim, com sim. escape de urina, né? Uhum. Começar a ter uma incontinência de esforço. Pode ter também Então, por impactação também, que é uma coisa muito o comum, né? mar é Acaba machucando o fantástico, viu, assoalho gente, para pélvico. prevenir isso aí. Acaba machucando o assoalho pélvico. Então, essa interação que eu acho muito legal da gente começar a ter dentro dos exercícios hipopressivos, sabe? É mostrar essa resposta, é mostrar essa interação, é mostrar como que um está conectado ao outro, e isso pode somar ao seu atendimento, né? Eu mesmo, pacientes que têm lombalgia, eu tenho várias coisas que eu acredito dentro da visão da cinésio, dentro da osteopatia, né? E aí, de toda a parte osteopática que eu já fiz e de toda a parte hipopressiva que eu já fiz, eu tratei lombalgia, meu filho, uns 5, 10 minutos finais de uma sessão minha de fisioterapia, né? No final eu trabalho exercício hipopressivo. Uma coisa que eu queria fazer observação, eu amo, eu sou há mais de 20 anos que eu trabalho com cadeias musculares, né? Aham, E aham. quando a gente começa a estudar a história dos hipopressivos, Marlon, a gente vê essa questão da interação das cadeias. Eu achei Claro, muito claro. interessante quando eu fui fazer a formação com você. Eu falei, gente, isso tem tudo a ver comigo, porque você trabalha cadeia aberta, cadeia fechada, É. cadeia aberta com braços para cima, né? Cadeia Pelas fechada. posições, né, que a gente tem, pelas posturas que a gente tem, acaba trabalhando cadeias musculares. Demais, muito interessante. Então eu acho assim muito, muito importante o treinamento progressivo, muito legal de se trabalhar. Acaba que a gente tem uma infelicidade nos exercícios progressivos, Lina. O A quê? infelicidade é uma vez, acho que no finalzinho do ano passado, eu fiz uma live com o Jorge Vieira, que foi um dos que ajudou o Cafri a criar a técnica. E aí o Jorge falou comigo o seguinte: nós temos só uma infelicidade nos exercícios hipopressivos, que eles são exercícios de alto gasto calórico. É exercício pesado. Mas é bem pesado. É pesado. Não E é ele nada fala, porque fácil. dói. Dói. Dói porque você vai ficar sustentando uma postura, igual RPG. RPG não é confortável, né? É É isometria. muscular, né? Isometria. E aí tem Mas as nós, contraindicações também. Não é como o pessoal está fazendo aí, que eu vejo na internet, que eu quase caio dura, de faz o vácuo e todo também me mundo pode falam isso. fazer e todo mundo não tem problema nenhum e paga para fazer no aplicativo. É. Loucura, né? Eu nem sabia dessa história de aplicativo. Uma das minhas turmas, acho que foi essa que passou agora, uma passada, não sei, falou que tem aplicativos que tem exercício hipopressivo, diz que é R$ 29,90 Por mês. por mês. Enquanto É, uma sessão de hipopressivo vai gerar mas em tem torno de muita 150 gente. reais. Manda todo mundo contrair, manda todo mundo fazer e a gente tem as contraindicações aí que são Claro. importantíssimas. Fala É. pra gente aí, fala pro pessoal das contraindicações. Existem contraindicações que são relativas, né? E existem contraindicações que são absolutas, né? Umas das indicações que ainda não vi nada a respeito, eu sei que vários cursos, todo mundo me questiona isso. Algumas escolas trabalham com, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica. Algumas escolas já trabalham com hipopressivos dentro da hipertensão. Eu, no meu curso, eu não estou liberando ainda de trabalhar com hipertensão, porque eu não vejo não achei nada até agora que mostra uma correlação de liberar a prática para quem tem a hipertensão arterial Gente, só uma sistêmica, observação. O Marlon também é pós-graduado em cardiologia, tá? Cardiopulmonar. Eu cardiorrespiratório. também. E a gente pensa igual. Então, assim, eu ainda não vi isso. Acho Custo-benefício não dificílimo, é legal, né? acho dificílimo você achar, por exemplo, um estudo que pegue pacientes que tenha hipertensão arterial e aplique ginástica hipopressiva. A gente não sabe que risco que isso pode gerar para o Uhum. paciente. Então, eu costumo dizer o seguinte, gente: primeira coisa é o seu profissionalismo. Isso não pode passar Segurança. na A frente primeira de coisa é nada. segurança. Segurança, por quê? É igual botar Basta grávida de você, barriga para baixo pendurado no trapézio. Por quê? basta um dia, um atendimento que você faz, você pode cagar na carreira inteira. Então, assim, não perca o que você está construindo, tá? É como a Alina acabou de dizer, não tem remédio, um remédio que resolva todos os problemas. Hipopressivo não vai resolver todos os problemas, não. Tem coisas que hipopressivos é ruim, exatamente a hipertensão arterial sistêmica. Por quê? Nós temos, por exemplo, o tempo inteiro das aulas a gente trabalha com isometrias.
Existem posturas que a gente ainda trabalha isometria de panturrilha. Uma das grandes responsáveis ali por ajudar no retorno venoso. Então, acaba que quando você tem uma isometria, né, a gente estimula crescimento axial, a gente estimula toda a parte da isometria, acaba que quando você está com tecido ali, com músculo em isometria, você vai acabar aumentando a resistência vascular. Por que eu vou aumentar a resistência vascular? Porque vai ficar mais difícil mandar sangue para a periferia, porque ali o músculo está contraído. Então o lúmen diminuiu. E o que o coração vai pensar? Então eu vou começar a bombear com mais força para ver se chega mais sangue na periferia. E não vai chegar, porque o músculo está em contração. Uhum. Claro, gente, no tecido não está em hipoxemia, tá? Mas a interação do coração, ela é muito responsável por isso. Somado a isso, a técnica progressiva, ela tem muitos exercícios, tá? A gente faz mais ou menos 40 minutos de aula. Isso gira em torno mais ou menos de 16 a 17 posturas, todas sustentadas. E além disso, nós temos basicamente cada postura com 90 segundos de apneia, picados em 9 blocos de 10 segundos, de 8 a 10 segundos, né? Então, a gente ainda trabalha muito a parte anaeróbica, tá? E isso vai gerar uma descompensação muito importante para o paciente cardiológico Aumento a nível de do aumento. sistema, da ativação do sistema simpático, né? Para só depois ter uma diminuição. Então, se você Sim, tem uma hipertensão, o corpo não age não entende dessa forma. E se você toma remédio, né, para uhum. melhorar essa hipertensão, pior ainda, né? Porque você não É, vai ter, não vai e saber o que está existe essa acontecendo com o diferença porque eu estou trabalhando coisas anaeróbicas, né? Porque às vezes as pessoas me questionam, mas não é, quem tem hipertensão arterial não faz atividade física? Faz, mas com ventilação livre. O aeróbico está funcionando o tempo inteiro. O movimento está acontecendo, não tem isometrias ali o exercício tempo inteiro. aeróbio é benéfico para a hipertensão. Sim, sim, vai aumentar a pressão naquele momento, mas o custo-benefício por tempo acaba ajudando no controle, O né? conceito de Aqui eu não estou adaptabilidade é mexendo com diferente. isso, né? Uhum. Então a gente já tem hoje várias respostas muito legais de hipopressivos. Então, por exemplo, eu continuo indicando contraindicação total para os hipertensos. Eu não acho que a resposta de liberar os exercícios hipopressivos para os hipertensos está nas apneias. Para mim não tem nada a ver, tá? Tem uma somatória, mas ela não é a causa principal. Eu acho que as posturas são muito mais prejudiciais do que a própria apneia, né? É muito tempo sustentado, o coração vai exigir dele de uma resposta muito importante, né? Então, eu não sou a favor de exercício Quem tem a hipopressivo. pressão baixinha sente, precisa de uma adaptabilidade, né? Não É, é uma contraindicação, é uma contraindicação relativa, né? Eu, por exemplo, as aham, primeiras vezes que eu fazia, eu ficava branca, né? aham. Pressão O que não baixava, vai acontecer, Lina, por exemplo, um paciente que tem síndrome vasovagal, né? A síndrome vasovagal é uma alteração do nervo vago, numa resposta voltada cardíaca. Por quê? O nervo vago é o 10º par de nervo craniano. Ele sai do cérebro, né, dessa estrutura neural e cerebral, e ele é o único nervo capaz disso, de sair da estrutura de crânio e sair inervando todo mundo, né? Então, o nome, né, que os anatomistas davam de vago é exatamente por isso, que é um nervo que vaga, né, perambula uhum. ali pela essa estrutura. Então, a síndrome vasovagal, ela está muito responsável a desmaios do paciente, tá? Os médicos alegam o seguinte, que um paciente que tem síndrome vasovagal, ele tem, durante o processo ali da vida dele, a gente pode ter até 3 desmaios durante todo o seu processo de vida. Então, quem já desmaiou uma vez, não tem síndrome vasovagal. Quem já desmaiou duas, não tem. Quem desmaiou três, opa, aí a gente tem que começar a investigar essa causa, por que você está desmaiando. Porque normalmente na síndrome vasovagal, o paciente desmaia quando ele tem uma dilatação, né? Principalmente de periferia. Então ele desmaia normalmente quando ele está dentro do banho, do chuveiro, ele desmaia ao entrar numa sauna, ele desmaia em dias de muito calor. Então, isso tem uma correlação importante da dilatação periférica, fazer com Uhum. que o paciente desmaie na síndrome vasovagal. Então, a síndrome vasovagal, ela tem uma resposta muito parecida com o paciente hipertenso, né? Por quê? Porque
é indicado que esses dois pacientes tomem, por exemplo, beta-bloqueadores. Só que cada um tem uma alteração completamente diferente da outra. Então, quem tem a síndrome vasovagal pode fazer hipopressivo? Pode. Desde que ele tenha um contato com um cardiologista para a gente saber se ele tem a liberação para ele praticar atividade física. Se ele tiver uma liberdade, pode fazer atividade física, você pode trabalhar com um paciente com síndrome vasovagal. Só que cada paciente tem algumas de uma situações. forma. Tem Tem alguns que pacientes que são têm bem síndrome sensíveis, né? vasovagal e são hipertensos também associados. Então, assim, tem que fazer associações. A gente bate naquela tecla de sempre, toda live, né, que a gente discute, né, Lina? A avaliação ela é primordial para tudo nessa vida, né? Então, antes de eu falar que pode ou que não pode, a sua avaliação ela é muito mais importante do que o meu pode e do que o meu não pode. Né? Eu tô aqui para trocar experiência, não sou dono de razão. Cobrem, gente, cobrem, e cobrem bem. Cobrem Não é bem. para ser ruim, não, é para o estudo de vocês. A avaliação é a parte mais importante, é onde você despeja ali todo o seu conhecimento, né, Marlon? O que vai É. te diferenciar dos outros profissionais, o que vai te diferenciar de um tratamento simples, comum, é a tua avaliação. Eu mesmo, quando eu topei e assumi os hipopressivos, eu cheguei para a Vol, né? E como eu tenho liberdade com isso, eu cheguei e falei, não, eu quero que o valor realmente seja um valor mais baixo do que o mercado, não para falar jogar o preço abaixo para prostituir o curso. Não. É para ter mais gente capaz de trabalhar com a técnica, tá? Para quem já tem a técnica, já trabalha com uma outra escola, vir fazer o curso com a gente para ter outra visão das coisas. E eu ainda passei o curso para 2 finais de semana. O Aqui, o curso próximo eu vou antigo era fazer um com final você de de semana. novo, tá? Próximo eu vou Yes. estar contigo. Já está convidadíssima. Vai ser só em maio. Se eu não tenho agenda. Vai ser em maio e uma novidade já que eu vou contar. Vai ser uma turma híbrida. É mesmo? Vai acontecer online, Ah. mas lá em Campinas vai acontecer o presencial junto comigo. Olha Vai só, ter gente. Vamos nos ver muita lá. gente que me questiona com isso. É até mesmo exatamente por isso que o curso é um valor barato, né? Porque é totalmente online, mas é ao vivo, né? Mas totalmente online. Mas agora essa turma vai ter uma turma ao vivo comigo, presencial, Olha que ao mesmo bacana. tempo que vai acontecer o simultâneo. E isso vai gerar uma resposta bem legal, porque dúvidas das pessoas presenciais ali, né? Vão ser muitas dúvidas de quem está no online, né? Muito E bacana. aí E a eu vou gente vai poder conseguir trabalhar experienciar, com né? isso. Uns com os Sim, outros, né? sim. Então, acho que é o segundo e terceiro final de semana de maio, eu tenho quase certeza. Ótimo, eu já vou anotar aqui. Olha só, o que que você acha de eu colocar os comentários de volta um pouquinho, Pode, vamos lá. tá? Para o pessoal perguntar, esclarecer dúvida. A gente não Deixa eu cala a ver. boca, fica nós dois falando, não deixa ninguém falar. Eu tô tentando aqui, não tá indo, acredita? Tá travado aqui. Acredito. Está travadinho, travadinho. Você rodou a câmera. Aí. Não, você girou a câmera pra fora. Aí. Ah, vamos. Bem, gente. Oi, 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 oi. Então, perguntas pra gente aqui. Perguntas. Marlon aí tá aparecendo um monte de coisa na frente do Marlon. Então, entrou. Então, gente, a gente tá liberando. Oi, Carla! Carlinha! Ai, eu adoro ela. Eu também. Camila, melhor pessoa do mundo. Ah, quem me dera, Camila. Obrigado aí, viu? Oi, Josi. Ele arrasa. Aqui, a Paty quer saber sobre o presencial em Campinas. Eu tenho quase certeza que as vendas vão começar essa semana. Vão ser 15 vagas. Porque não cabe todo mundo, né? Obviamente. E por medidas aí de coronavírus, enfim. Mas Valeu, Val! presencial. Começa a venda acho que essa semana, tenho quase certeza. Kelly, o hipopressivo serve para quem tem escoliose. Eu trabalho também com hipopressivo para escoliose, tá? Só que, gente, escoliose é um assunto complexo.
como a gente estava conversando, não é tudo que serve para escoliose. Depende do paciente, vai depender da avaliação, tá? Como o trabalho de hipopressivo trabalha muito cadeias, eu gosto muito, mas a gente tem umas mudanças, tem Só algumas soma, coisas. mas não acho a melhor técnica para isso, não. Isso. Peraí, quando será a live sobre contrair ou não o core? Eu tô vendo com a Luciana Casimiro e a gente vai passando para vocês, tá, gente? A Carla Fernanda tá perguntando sobre o valor. Oi, Adilson. Eu não sei nada, Carlos. Me Sabe desculpa, o que mas que eu não sei aconteceu, nada. Carla? Eu peguei esse homem assim no ar. Parece que é meu lado sensitivo, porque eu não estava nem sabendo disso, que ia ter essa. Ele tá mandando essa mensagem agora pra gente, que vai ter presencial. Eu já me convidei e nem Carlinha já tá sabia. mandando. Ô, Carla, eu gosto tanto de você que você é minha convidada para o meu curso. Você não vai fazer nada, você Viu, é minha Carla? Eu convidada. aproveito e te conheço lá. Ai, ai. Pois é. Gente, a Grace que tá aqui no curso, hoje eu tava conversando com ela mais cedo, eu nunca vi tanto resultado quanto essa menina. Essa menina é danada, 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 danada. Olha, Ela foi aluna de uma turma do hipopressivo, fez o curso e tá assim, super, super, super aplicando a técnica com ela e tá assim, e excelentes resultados. os Gente, alunos. você tá vendo quem que tá aqui? A Bahia tá Ma- chamando a gente. A Maiana, Bahia tá gente, é chamando a feríssima. gente. Maiana, Nossa, é ela tá me devendo uma Wikipédia. live, essa cretina, você acredita? Desde o ano passado. O quê? Ela tá me devendo uma live, essa cretina tá me devendo uma live desde o ano Eu passado. também quero. Eu fico. Ela é maravilhosa, Dificílima. Maiana, sou fã. Ela tá em outro patamar, a gente não consegue fazer live com a Maiana. Não dá. A gente pega no pé dela. Vamos pegar. Olha lá, hipopressiva para quem fez abdominoplastia. Faz alguma Muito importante, diferença, né? já A que a pessoa plastia aumenta perde. muito a pressão. Gente, Já que deve ter feito curso comigo, ela tá falando, já foram 3 centímetros desde domingo. Foi o último dia que eu dei aula do hipopressivo. Parabéns, viu, Jaque? a professora Patrícia ela fez o hipopressivo comigo na primeira turma que eu ministrei. Ela botou assim, em parceria com outros métodos, acho o hipopressivo excelente para escoliose. Tenho respostas fabulosas em conjunto com a fisioterapia e osteopatia. Eu também, eu gosto do hipopressivo. Mas depende da pessoa, né? Depende. Com certeza, com Isso, certeza. Carla Fernanda, você sim. Gente, deixa eu ver aqui. As mulheres que fazem hipopressivo às vezes me chamam de bruxa devido à perda de medidas. Acham que faço magia. Pois é, Marlon, a gente falou essa questão, a gente não falou essa questão, né? A perda da medida, ela vem, na verdade, porque você desinsufla a parede abdominal, né? Então, quem tinha pressão e estava desse tamanho, se eu conseguir normalizar ali, eu acabo suavizando. Somado a isso, o crescimento axial, né? Então, é uma coisa de eu pegar uma estrutura que estava desse tamanho e começar a alongar, 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 eu vou perder circunferência abdominal, né? Marlon, Então, a gente está aqui com a Zali de Oliveira, foi cliente da gente, atleta de altíssimo nível, ganhadora de que prêmios aí. lindo! Uhul! Gente, sigam a Zali, vocês vão ver que mulher. Ela fez também o trabalho de hipopressivo com a gente, além de todo o esforço dela, que ela é fantástica. Que legal, que legal. Gente, mais alguma Ah, pergunta que eu já estou indo tem despedir do Marlon? também, eu vou despedir de você, mas antes eu quero deixar um recado. Diga aí. Você comentou comigo sobre diástase, né? Ah, a gente podia falar sobre diástase, nananana. Eu não vou falar de diástase, sabe por quê? Porque semana que vem eu tenho uma mega, mega autoridade em diástase e eu vou fazer uma Ah, live com ela às 8h30 da noite. Eu tô fazendo live agora todas as quartas-feiras, 8h30. isso. E essa é minha amiga, ela formou comigo e ela trabalha com gestantes e pós-parto, né? E ela é, assim, sensacional. Quem E é, eu Marlon? consegui, Monique Sanches. E eu Anotem aí. Olha consegui. só, vou passar minhas lives para quinta-feira, 8h30, só porque você faz as suas quartas, 8h30, e eu quero te ver. E Para eu também você é ver. ótimo que você passa as suas Tô pra falando quinta. sério, já vou marcar para quinta. As minhas eram quarta. Ótimo. Qualquer coisa você faz 9h30 da noite, que a pessoa já sai de uma live e já emenda na outra. Ou então faça aí Tá bom, às gente? Fiquem de quintas-feiras. olho no Insta do Marlon, que ele vai avisando para vocês. Já tô no seu curso, Marlon, Vou. tá? As minhas E próximas é vão me com ela. seguindo. Oi?
Eu tenho essa semana que vem e na outra semana, claro que eu peguei Gabi Zaparoli pra mim pra fazer uma live de dor. Isso aí. Meu amor, muito obrigada, tá? Te Pela agradeço sua. imensamente. Você tá sempre aceitando os meus convites, Lógico, seu pedido é uma tá? ordem. E a gente vai estar junto, se Deus quiser, no seu curso e Amém. nos congressos aí, tá? Gente, Tudo Viviane toda muito quarta aí obrigado. para aprender com o Marlon e quinta-feira, ó, a Lu Lu, Casimiro tá ali, já muda a nossa live, Liana. Lu, vamos mudar a nossa live para quinta. O pessoal quer saber de muda que assim Powerhouse. eu assisto a sua, vocês assistem a minha. Beijão, Marlon. Beijo, gente. Beijão, Muito meus obrigado. queridos. Obrigado a Até todos. logo. Tchau, fica com Tchau, Deus. tchau.